Gente, a série começa mostrando pra nós o ponto de vista do Yubo daquela conversa que o Zushi começou a ter com ele por trás da porta. A série mostra que quando o Zushi foi abrir a porta, ele acabou prensando o Yubo atrás da porta do quarto dele. Foi ali que ele ficou escondido e permaneceu ali ouvindo tudo que o Zushi falou. Depois disso, o Zushi, quando ele foi atender a porta, era o irmão dele. Ele veio arrastar ele pra casa. Ele disse, inclusive, que ele mandaria alguém pegar as coisas dele depois. E o Yubo ouviu tudo. Chegando na casa da família, ele mora com o avô. E o avô é daquele tipo que disciplina batendo. E ele, inclusive, agrediu o Zushi e o irmão dele com uma régua. Um completo absurdo, mas enfim. Ele começou a falar que ele não entende como que a família dele conseguiu gerar alguém como o Zushi e que era um absurdo que ele ficasse do lado de alguém como o Yubo, que bem e mal não se misturam. E nesse momento é difícil a gente não pensar, né? O que necessariamente o Yubo fez para ele classificar ele como mal? Talvez pelo envolvimento dele com a agência do Doukei, mas como eles mesmos investigaram, o Yubo não fez nada demais em nenhum momento. Então é estranho que ele fale assim. Nisso, o Zushi, ele se recusa a comer, porque ele fala que ele só vai voltar a comer quando o avô dele der ouvidos a ele em relação ao relacionamento dele com o Yubo. E aí o avô dele vai confrontar ele e ele leva fotos dele com o Yubo e ele fala, missão cumprida, né? Isso aí que você fez foi só em nome da missão, certo? Foi só empatia. Nisso, o avô dele vira as costas pra ir embora e o Zushi ajoelha atrás dele falando, não foi só pela missão, eu tô apaixonado por ele. E o avô dele fica em choque na frente dele. Nisso já corta pra cena dele no quarto com o irmão dele limpando as feridas que o avô dele fez. E aí, provavelmente, gente, o avô dele tenha, aspas, disciplinado ele de novo, porque o avô dele não tá acostumado com ninguém respondendo, ele vem de um tempo onde isso que ele tá fazendo era considerado normal, então vocês imaginem, né? E aí o irmão do Zushi fala pra ele, e aí, valeu a pena? Você é tão corajoso, mas você tá todo machucado. E aí o Zushi fala, é como uma muralha, eu tenho que enfrentar, um arranhão ou outro não vai fazer diferença, eu vou continuar falando, vou continuar insistindo até o momento dele me ouvir. E tadinho, gente, em greve de fome ainda apanhando desse jeito é complicado. E aí, que o Yubo, ele tá numa situação de sofrimento tremenda também. Depois que ele viu o Zushi saindo, ele desabou de tanto chorar. E aí ele foi até a porta da casa do Zushi e mandou mensagem pra ele. Ele perguntou, você tá bem? Eu ouvi tudo que você falou atrás da porta. A gente pode conversar sobre isso? E aí o Zushi falou pra ele, só se lembra que você me deve um desejo. Que quando o Zushi deu os brincos pra ele de presente, ele falou pra ele que ele queria dar alguma coisa pra ele também e o Zushi pediu um desejo que ainda não foi cumprido. Quando a gente achou que tava tudo perdido, a série mostra que o irmão do Zushi resolveu ajudar. Ele desceu, conversou com o Yubo, até falou pra ele se afastar, falar que depois eles resolviam se terminavam ou se ficavam juntos. E o Yubo insistiu falando que ele queria cuidar dele, que ele não tinha intenção nenhuma de terminar com ele. E uma das coisas que ele falou, inclusive em outro momento, foi que esse trabalho não era pro Zushi. E o irmão do Zushi explicou que os homens dessa família são obrigados a seguir essa função querendo seguir ou não. Fato é que o irmão do Zushi ajudou o Yubo a entrar e ele entrou, ele ficou na varanda durante um tempão e ele levou inclusive a comida da vovó pro Zushi comer e o Zushi não sabia que ele tinha levado. O irmão escreveu um bilhete como sendo ele quem comprou. E gente, enquanto o Zushi comia, ele chorava, tadinho. Ele lembrou de um dia em que ele estava fazendo esse tipo de comida com o Yubo. Nesse dia mais tarde, o Zushi resolve ligar pro Yubo. E aí quando ele tá ligando, ele ouve um celular vibrando bem perto. Quando ele vai ver, o Yubo tá na varanda dele. E tava chovendo, tadinho. Ele tava tomando chuva e ele tava hesitando pra atender. O Zushi chega perto e fala, ei, o que você tá fazendo aqui? Obviamente ele fica feliz, mas fica surpreso, né? Ele fala, vem, vamos sair da chuva. E aí o Yubo fala, não era pra você saber que eu tava aqui e tal, eu só vim ajudar, era pra eu ficar discreto. E aí ele enxuga o cabelo dele e tudo mais. E o Yubo agradece, e em seguida o Yubo fala pra ele, tira a roupa. Aí o Zushi fala, ei, é meio cedo pra isso. Aí ele, é só você não fazer barulho. Pelo que eu entendi, gente, ele tava só querendo ver as feridas. Ele tava zoando sobre o que ele falou em seguida. Ele tirou a blusa e aí ele começou a olhar as feridas e falou pra ele, você tá sentindo dor? Como que você tá? Ele falou, não se preocupa comigo. Eu queria primeiro te pedir desculpa por tudo que aconteceu. E aí o Bo falou pra ele, as desculpas eu aceito se forem desculpas que garantam um futuro pra nós. E aí eles se olharam durante um tempo e aí eles começaram a se beijar. E, gente, eu preciso falar de novo. Que química maravilhosa que esses dois têm. Como eles são quentes. Que delícia, cara. Que beijo, que pegada, que tudo. É maravilhoso demais. Meu Deus, Taiwan, eu amo. Beleza, eles estão lá na pegação e aí o Yubo interrompe e fala pra ele assim, ele até coloca o dedo na boca dele e fala, ei, calma, melhor a gente deixar isso pra um outro dia. Pensando onde eles estavam e no contexto que eles estavam. E aí o Zushi morde o dedo dele, joga ele na cama e vai pra cima dele e continua com a pegação.
Aí num dado momento o Yubo, ele vira ele de uma vez e como ele tá ferido, né, do tiro ainda, ele sente um pouquinho de dor. Aí o Yubo para todo receoso e o Zushi puxa ele pra beijar de volta e a série termina assim. Aí pra gente saber como que essa cena delícia continua e como vai ser o futuro dos nossos meninos, só no próximo episódio. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!